ano, mais uma vez aqui, olha, coladinho com vocês para falarmos mais um pouco sobre a coleção Descomplica Saberes da Editora Saviesa, a qual eu pertenço. Sou a professora Joanete Xavier, professora de língua portuguesa, e falo agora com vocês, professores do 9º ano, sobre o volume 4, capítulo 5. Como você já sabe, capítulo 5 ele inaugura novas habilidades e novos descritores. Então precisamos conhecer. Bora comigo? Então olha, aqui do 3º ao 5º a LP 04 diz: inferir informações implícitas nos textos lidos. Já a LP do 1º ao 5º ano, a LP 01 diz: identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola, e nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circula, quem os produziu e a quem se destinam. E a próxima habilidade do 7º ano, a LP 09, diz: identificar em textos lidos ou de produção própria advérbios e locuções adverbiais que ampliam o sentido do verbo núcleo da oração. Próxima habilidade do 7º ano, a LP 11, que diz o seguinte: identificar em textos lidos ou de produção própria períodos compostos nos quais duas orações são conectadas por vírgula ou por conjunções que expressem soma de sentido, conjunção e, ou oposição de sentido, conjunção mas, porém. A LP do 7º ano, a LP 13, diz: estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos como pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. E a LP do 3º ao 5º ano, a LP 05, diz: inferir o sentido de palavras ou expressões desconhecidas em textos com base no contexto da frase ou do texto. Essas habilidades, elas estão relacionadas com os descritores. Esses descritores que foram utilizados de forma pontual para a elaboração de cada atividade desse capítulo. Esses descritores aparecem aí do lado de cada atividade. Então vamos lá. A LP do 3º ao 5º ano, a LP 04, e do 3º ao 5º ano, a LP 05, essas duas habilidades, elas estão associadas com o descritor, inferir uma informação implícita em um texto. A LP do 1º ao 5º ano, a 01, está associada, ou melhor, relacionada ao descritor, identificar a finalidade de textos de diferentes gêneros. A LP do 7º ano, a LP 09, está associada ao descritor, estabelecer relações lógico-discursivas presentes no texto, marcadas por conjunções, advérbios, etc. A LP do 7º ano, a LP 11, ela está relacionada ao descritor, reconhecer o efeito de sentido decorrente da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Do 7º ano, a LP 13, ela corresponde ao seguinte descritor: estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais de substantivo por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto. Bem, agora que conhecemos então as habilidades e os descritores correspondentes a elas, nós vamos fazer a pergunta: o que a BNCC prioriza? O letramento.
Nesse sentido, trago aqui para vocês uma sugestão de atividade para potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Bora comigo? Olha só, aqui eu apresento só um spoiler para que você tenha mais ou menos uma noção de qual foi o texto selecionado do capítulo 5. Bem, o texto selecionado do capítulo 5 foi o texto que serviu como suporte para a elaboração dos itens 14 e 15. É ele. Em 2030, Brasil terá a 5ª população mais idosa do mundo. O maior problema é a ausência de sensibilidade administrativa para conduzir os serviços sociais. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, OMS, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. Isso representará 1/5 da população mundial. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a 5ª maior população idosa do mundo. E em 2030, o número de idosos ultrapassará o total de crianças entre 0 a 14 anos. Diante desses números, o governo precisa pensar em políticas públicas que atendam de forma adequada e eficaz essa parcela numerosa da população. Os pesquisadores ouvidos pela reportagem falam que a Previdência Social precisa projetar os próximos anos e planejar sua estrutura financeira para atender essa demanda. Mas o maior problema é a ausência de sensibilidade administrativa para conduzir os serviços sociais que atende a essa população idosa. Esse aqui é um trecho, é um recorte. Se você preferir, pode acessar por meio desse link o texto completo. Bem, agora, esse texto ele foi usado então como suporte para a elaboração dos itens 14 e 15, e nesses itens explorou-se os descritores estabelecer relações entre partes do texto, identificando substituições lexicais de substantivos por sinônimos ou pronominais, uso de pronomes anafóricos, pessoais, possessivos, demonstrativos, que contribuem para a continuidade do texto, e o outro descritor inferir uma informação implícita em textos. Agora vamos à sugestão comigo? Olha só, primeira etapa é a leitura. A gente sempre começa com essa exploração. Leitura e compreensão. Dividir a turma em grupo de 4 ou 5 estudantes, entregar a cada grupo uma cópia do texto, se você preferir o texto completo, ou então você só indica a página desse trecho do texto. Essa indicação da página, né, é capítulo 5 das atividades 14 e 15. O texto é: em 2030, Brasil terá a 5ª população mais idosa do mundo. Solicitar que cada grupo faça uma leitura atenta e marque as partes principais que identificam os problemas e as soluções mencionados no texto. A próxima etapa é a etapa 2, análise crítica. Pedir aos grupos que discutam as seguintes questões: quais são os principais desafios que o Brasil enfrentará com o envelhecimento da população? O que o texto sugere como principais causas desse desafio ou desses desafios? Como a ausência de sensibilidade administrativa pode agravar esse problema? Quais são as possíveis consequências para os serviços sociais e para a sociedade em geral? Próxima etapa, a etapa 3, que é o desenvolvimento de propostas. A atividade em grupo, cada grupo deve desenvolver uma proposta para enfrentar um dos desafios identificados no texto. A proposta deve incluir um problema específico relacionado ao envelhecimento da população,
situação, soluções práticas e viáveis para enfrentar o problema, sugestões de como essas soluções poderiam ser implementadas pela autoridade e também pela sociedade. Próxima etapa, etapa 4, apresentação e debate. Cada grupo apresentará a sua proposta para a turma. A apresentação deve incluir um resumo do problema. A proposta, então, deve incluir aqui, olha, cada grupo apresentará a sua proposta para a turma. A apresentação deve incluir um resumo do problema, a solução proposta e como a implementação poderia ser realizada. Debate. Após as apresentações, promover um debate com a turma, incentivando os estudantes a fazerem perguntas e discutir as propostas que foram apresentadas, se são viáveis, não é? Bom, a etapa 5 é a reflexão final. É uma produção escrita. Como tarefa individual, pedir aos estudantes que escrevam um texto reflexivo sobre o que aprenderam com a atividade. O texto deve abordar o impacto do envelhecimento da população brasileira, a importância de uma abordagem sensível e eficaz na administração dos serviços sociais e reflexões pessoais sobre as propostas apresentadas pelos colegas e suas próprias ideias sobre como enfrentar o problema. Bem, hoje nós ficamos por aqui. Até nosso próximo capítulo. Obrigada!